Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 2 de novembro de 2023 e o título é Esse Tal de Ego. Bora lá. Um questionamento sempre me vem à cabeça quando ouço as pessoas falando sobre o ego como se ele fosse algo negativo e nocivo. Acredito que o Divino Criador não concebeu nada de absolutamente inútil ou desnecessário. Todos precisamos do ego para garantir a nossa sobrevivência. Nos momentos de perigo, o instinto de sobrevivência é nossa chance de sair ilesos ou, ao menos, vivos. O problema é, como em tudo na vida, a falta de equilíbrio. Vou tentar fazer uma analogia para explicar melhor o raciocínio. Poderíamos comparar o ego a um guarda-costas. Ele nos segue atento para agir nas situações de risco, raciocinando de forma lógica nos momentos em que isso é exigido, salvaguardando nossa saúde e integridade física e até mesmo a emocional. Contudo, caso ele entre em desequilíbrio, é nesse momento que o caldo entorna. Um ego em desequilíbrio seria como se o guarda-costas assumisse o protagonismo de nossa vida, o que acabaria por nos anular. Nossa verdadeira identidade ficaria oculta sob a justificativa de uma pseudo-proteção. E é isso que vemos hoje em dia: pessoas com um ego exacerbado, fingindo serem o que não são e muitas vezes até acreditando nessa fantasia. E se pararmos para refletir sobre isso, o que podemos perceber? Por trás desses personagens, há pessoas frágeis emocionalmente, pessoas com tão baixa autoestima que precisam se valer da imagem de poder e controle para suportarem sua própria existência. Via de regra, são aquelas pessoas temidas, porém não respeitadas e muito menos amadas. Embora não raramente vivam cercadas de asseclas e bajuladores, de riqueza material, vivem uma existência miserável e vazia. São devorados diariamente por uma vaidade que lhes consome a alma. Nenhuma conquista lhes proporciona verdadeiro prazer ou alegria, pois lá no fundinho, naquele lugar onde somente cada um de nós pode acessar, eles sabem, e como sabem, que não são merecedores. Mesmo que finjam, têm a precisa noção da superficialidade de suas vidas e relações. Com certeza, isso deve causar uma dor imensurável e o peso de uma existência triste e supérflua. Como já disse em outros textos, acredito ainda que não há nada mais lindo e sofisticado do que a simplicidade. Nada mais reconfortante do que se sentir confortável em sua própria pele. Nada mais elegante do que poder desfilar sua própria essência. Essa é uma reflexão que precisamos fazer constantemente, uma vez que todos estamos vulneráveis a tais desequilíbrios. Vez ou outra, é necessário encarar o espelho de nossa alma e avaliar qual traje estamos usando. Se estamos vestidos com nossas escolhas para nós mesmos ou para agradar o externo. E caso seja necessário, mude o estilo, retome o controle e vista-se com a sua mais pura e genuína natureza. Afinal, tudo o que você mais precisa está dentro de você. Bom, vamos lá. Quando eu escrevi esse texto, acho que essa questão do ego foi uma época assim que vieram muito. Sabe quando começa a aparecer muita coisa sobre o mesmo assunto? E foi o que aconteceu nessa época. Porque eu lembro que foi em 2020 esse texto, peraí, quando que eu falei? Novembro, né? De 2023. Isso. Então, porque assim, foi uma época assim que eu estava estudando, começando, me aprofundando mais nessa questão, né, da espiritualidade e tal. E eu estava ouvindo as cartas de Cristo, né? Tem o canal do Lucas Radin que ele fazia leitura. Eu acho que atualmente ele não faz, mas os áudios eu acredito que estejam lá ainda no canal.
Se eu encontrar, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição exatamente o capítulo que fala do ego, que foi o que me trouxe, né, muitas reflexões a respeito disso. Porque todo mundo ficava falando, porque a gente escuta muitas pessoas, essa pessoa tem um ego, e a gente tem que controlar o ego, que a gente tem que sair do ego, e assim, como se o ego não tivesse que existir. E não tem como, né? Porque, na verdade, o que é prejudicial é o ego em desequilíbrio. E nesse capítulo das Cartas de Cristo, foi assim que trouxe uma explicação muito bem feita, muito profunda, né, a respeito disso. E que fala justamente que o ego ele existe para nos proteger, né? É o teu instinto de sobrevivência. Por exemplo, você está numa situação de perigo, quem vai, na verdade, atuar ali, o ego vai te tirar, né? Vai fazer todos os a parte lógica de como sair daquela situação, né? Vai te trazer todas as intuições, o que fazer, o teu conhecimento, né, a respeito do que pode servir naquela situação, para te tirar daquela situação de risco. Agora, o que é prejudicial é o ego em desequilíbrio, que é quando aquela pessoa tem aquele ego exacerbado, então ela se acha acima do bem e do mal, ela acha que o mundo gira ao redor dela, que ela, né, tem o controle de tudo, do mundo, ela quer poder. E aí, quando a gente percebe isso, justamente o ego está em desequilíbrio, está exacerbado. E aí não é mais aquela questão de só dele estar ali só equilibrado para te manter em segurança no mundo, assim, garantir a sua sobrevivência, inclusive cuidar do seu físico, tudo isso é o ego que vai trabalhando, né? Quando você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo, tudo isso é o ego equilibradinho que vai estar equilibrado ali com o teu emocional, com o teu espiritual. Então ele faz essa parte mais material, né? Da nossa vida. E quando ele está em desequilíbrio, essa parte tá acima de tudo, de todas as outras demais coisas, né, importantes, né, da nossa vida. E a gente vê aí muita gente, principalmente hoje em dia, as pessoas que vivem só preocupadas em controlar os outros, em ter poder, em manter o poder a qualquer custo, né? E se acham melhores que os outros e acham que podem fazer tudo. E, infelizmente, né, normalmente as pessoas que estão em posições de poder e que abusam desse poder são esse tipo de pessoa, que nem deveriam estar ocupando esses lugares, né? Porque uma pessoa com esse desequilíbrio jamais poderia ocupar uma posição de poder, justamente porque ela vai abusar desse poder, porque ela não é uma pessoa equilibrada. Mas, infelizmente, né, o sistema se vale justamente desse tipo de pessoa, porque é o tipo de pessoa que não tem escrúpulos e que vai fazer o que for preciso para manter o sistema funcionando, para manter o sistema no controle. Então, eles se servem justamente dessas pessoas desequilibradas e inescrupulosas, porque esse desequilíbrio justamente traz todo esse tipo de distorção de caráter, né, de desvio de caráter, e que é capaz de fazer qualquer coisa. E muitas vezes, só que assim, esse tipo de pessoa que se acha super poderoso, normalmente nada mais é do que um mero marionete e não percebe que justamente essa falta de caráter é usada para servir a pessoas, né, muito mais poderosas que ela. E é assim que a manipulação é essas pessoas assim que têm esse desequilíbrio, que têm essa necessidade de poder, são facilmente manipuladas, porque como que é fácil você conseguir o que você quer?
É você justamente usar esse ponto fraco, essa falta de caráter, e manipular isso de forma a convencer essa pessoa a fazer tudo o que você quer, né? Que é o que o sistema faz. Ele usa esse tipo de pessoa, manipula, né? Como se ela fosse realmente a pessoa que estivesse no poder e fazendo tudo o que ela quer, como se ela estivesse no controle, e na verdade ela está sendo manipulada através justamente dessa falha de caráter, que é o que a gente vê acontecendo atualmente assim, muito descaradamente. E eu fico imaginando, muitas vezes eu paro para pensar, assim, fico olhando esse tipo de pessoa e falo, gente, como que para a gente é difícil conseguir imaginar como que essa pessoa consegue ter paz, né? Como que ela pode dormir tranquilamente, cometendo todas as atrocidades que comete? Para a gente é difícil pensar, porque nós não conseguiríamos, né, ter esse tipo de tranquilidade, fazendo esse tipo de tendo esse comportamento, sabendo que está prejudicando pessoas, sabendo que está sendo injusto, cruel. Nós não conseguiríamos, porque a gente tem, né? Nós temos filtros, né? Nós sabemos quais são os limites, nós entendemos quais são os valores que devem nortear a nossa vida e o que é importante para a gente. Justamente ter essa consciência de que sobre respeito, sobre compaixão, coisa que esse tipo de pessoa não tem. E a gente não pode fazer um diagnóstico, mas assim, beira uma psicopatia, né? Mas, enfim, parece, né? Por conta dessa falta de freios morais, da pessoa cometer qualquer tipo de atrocidade simplesmente para se mostrar poderoso, né? Para se sentir poderoso. E, na verdade, para quem, né, consegue observar além das aparências, percebe que é uma fraqueza. Ali é o tipo de pessoa fraca, totalmente fraca moralmente, que usa de um cargo porque sabe que ela, como uma pessoa normal, uma pessoa sem poder, ela se sente é, fraca, uma pessoa que não conseguiria ter nenhuma conquistar nada por ela mesma, né? A não ser através dessas manipulações, e honestamente ela não conseguiria conquistar a mesma visibilidade, né? A mesma notoriedade, e infelizmente acaba se cercando de pessoas bajuladoras, falsas, que também não vão ter o menor pudor de trair a hora que se essa pessoa cair. Vão ser os primeiros a virar as costas. Também é algo que a gente já está vendo, né? Muita gente aí abandonando o barco, vendo que o barco está furado, já tá dando água ali, já está fazendo água, e tem muita gente, ó, pulando fora. Então, assim, eu vejo isso como, eu vejo essas pessoas como pessoas, apesar de todo o poder, de tudo que elas demonstram, né, toda aquela soberba que elas demonstram, aquele orgulho, aquela vaidade, intimamente eu acho que são pessoas extremamente infelizes, porque elas sabem, quando está ela com ela mesma, porque a gente tem os nossos diálogos internos, né? Só a gente sabe mesmo, né? O que que a gente sente, como é a nossa vida, quais são os nossos perrengues, os nossos percalços, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Só a gente sabe. Tem coisas que só a gente sabe. E eu imagino que assim, quando tá naquele momento, né? Ele com ele mesmo, né? A pessoa com ela mesma, ela não tem como esconder a fraqueza dela, a, a infelicidade dela, a falta de amor na vida, porque eu acho que uma pessoa que se sujeita a esse tipo de conduta é uma pessoa que não tem amor na vida dela. Porque uma pessoa que tem amor jamais teria esse tipo de conduta. Uma pessoa que conhece, né, o amor não tem esse tipo de conduta. Quem vive com amor, com compaixão, com respeito,
sabe se conduzir sem prejudicar as outras pessoas, não é uma pessoa que tem crueldade, e tem gente que você olha para a cara da pessoa, você vê ali, assim, uma energia destrutiva, uma energia do mal, você vê no você consegue enxergar a essência da pessoa no semblante dela, né? Você consegue quase que ver a alma da pessoa no próprio rosto, nas expressões dela, né? E no olhar, principalmente, porque, assim, os olhos são realmente as janelas da alma, né? O espelho, o que espelha a alma da pessoa. E às vezes você olha para algumas pessoas e você vê ali o que ela tem, assim, como que é a essência dela, quão sombria ela pode ser. Assim como a gente vê em outras pessoas, né? Quanta luz aquela pessoa irradia. Então, eu acho assim que a gente tem que esse é um trabalho diário da gente estar sempre equilibrando o nosso ego, não deixar ele completa, não esquecer, não abafá-lo completamente, porque a gente precisa dele para ter os nossos cuidados, que é aquela pessoa também que ela não, né, que ela abandona totalmente, ela abafa totalmente o ego, às vezes ela cai naquela questão de deixar de cuidar de si própria. Então, às vezes é aquela pessoa que é desleixada, aquela pessoa que não se cuida, né? E o nosso corpo é uma bênção, né? É uma dádiva divina. Então, é o vaso, né? A embalagem da nossa alma. E a gente tem que cuidar dele com amor também, né? Porque foi um presente, né? Nós estamos aqui através justamente desse invólucro aqui. Então, a gente tem que cuidar dele. Porque realmente, eu entendo como um presente dado a nós para que a gente pudesse vivenciar essa experiência aqui como ser humano, né? E trazer mais evolução para o nosso espírito, que está constantemente em evolução e que é eterno, e através deste corpo a gente está podendo experienciar essa vivência terrena. Então a gente tem que cuidar dele. E essa parte, quem trabalha é justamente o ego, que não nos deixa, se ele está também em desequilíbrio totalmente negativado, totalmente, não é bem abafado que eu queria falar, né? Mas assim, anulado, se ele está completamente anulado, você acaba não olhando essa parte de cuidado da sua sobrevivência, da sua existência aqui material, de uma forma também adequada. Porque é ele que vai cuidar realmente, ele é o seu instinto de sobrevivência que vai cuidar de como você se manter aqui no mundo material, de uma forma saudável, né? De uma forma equilibrada fisicamente também, né? Porque nós somos um combo, né? Corpo e alma. Emocional, espiritual, físico, mental, tudo isso tem que estar em equilíbrio. A gente tem que cuidar de tudo. Então, qualquer coisinha que esteja em desequilíbrio não é algo positivo para a nossa vida, né? E para a nossa evolução. Então, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio constantemente. Há momentos de desequilíbrio? Sim, várias vezes. A gente desequilibra ou numa parte, ou no mental, ou no emocional, ou no físico, ou no espiritual. A gente está trabalhando. Nós estamos aqui nesse processo de evolução, aprendendo com as nossas experiências. E também aprendendo com as experiências que surgem na nossa frente. Então, esse tipo de desequilíbrio, para a gente também traz um aprendizado do que você tem que ter cuidado, né? Para não cair numa cilada dessa, para não cair nas armadilhas do orgulho, da vaidade, né? Que trazem esse desequilíbrio. E que, né, a gente está sempre sendo ali testado e tentado com essas questões, né? De vaidade e de orgulho e de, né, querer ter fama, sucesso, visibilidade, que aliás eu acho que assim essa questão
da fama e do poder, são os testes assim, da riqueza, são os testes assim mais difíceis, que assim as pessoas que passam por isso e saem maiores e saem ainda com como pessoas boas, como pessoas compassivas e generosas, são as pessoas que passam nesse teste, que sabem fazer bom uso daquele poder, daquela riqueza e daquela fama. E hoje eu acho que a gente está assim vendo, está tendo essa separação do joio e do trigo. A gente está vendo bastante quem é quem, né? Tá tudo muito nítido, muito exposto e muito claro. E até tem uma frase do Jordan Peterson que eu já citei aqui, que ele fala, né, que se você tem medo das pessoas, dos homens fortes, você não imagina do que os fracos são capazes, porque realmente o homem forte, ele tem consciência daquela força e a grandeza, a virtude dele está em saber controlar, saber usar aquilo. Agora, os fracos normalmente são aqueles que acabam se utilizando de artifícios para conseguir conquistar o que quer, ao invés de se fortalecerem, né? Então, e nesse caso aí, dessas pessoas aí que se utilizam, né, do poder para coisas maléficas, são as pessoas que têm uma fraqueza absoluta de caráter e eu acho que uma infelicidade imensa para fazerem esse tipo de cometer esses abusos que eles cometem. E, com certeza, pessoas rodeadas de relações superficiais, de muita falsidade. E, infelizmente, o final desse tipo de gente acaba sendo a solidão, porque elas não são pessoas que não conseguem construir laços fortes, laços que vão perdurar, né? Aí para ter uma longevidade realmente, porque eles não têm uma base sólida. Então é assim, a gente até tem que ter compaixão dessas pessoas, porque o final deles vai ser muito triste, certo? Então vamos cuidar aí do nosso ego, né? Para deixar ele equilibradinho, cuidar de todos os nossos, da nossa alma, da nossa espiritualidade, do nosso corpo, do nosso mental, do nosso emocional. E apesar dos altos e baixos, a gente aí tentando equilibrar todos os dias, né? Cada dia um pouquinho melhor, certo? E vou tentar achar o link e deixo aí na descrição. E vale muito a pena. E até indico, né? Quem nunca leu as Cartas de Cristo, indico. E talvez, e assim, eu vou deixar esta carta, né? Esse pedaço da carta que fala do ego, mas é interessante assim ouvir o livro inteiro e ouvir o audiolivro lá com o Lucas, assim, a voz dele é muito gostosa, o jeito que ele narra é muito, muito legal. Eu acho que vale a pena, tá bom? Então é isso, eu agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.